Boa noite. Você está na Igreja Batista de Bom Retiro, situada na Avenida Hugo Simas, 1772. Excepcionalmente, estamos apenas através da internet, nesses dias que estamos fazendo a quarentena, mas nós gostaríamos muito de recebê-los aqui na igreja, assim que passar a quarentena, para lhe dar um abraço, para estar junto com você. Esse é o CR, o Celebrando a Restauração. O Celebrando a Restauração não é um curso, ele é um programa, e esse programa ele tem como objetivo tratar traumas, pecados e maus hábitos. Ele funciona todas as terças-feiras aqui na igreja, no horário das 20 às 22 horas, sendo o primeiro período das 20 às 21 horas uma palestra, e no segundo período nós temos os grupos de apoio. Você será muito bem-vindo para tomar um cafezinho conosco e participar dessa programação. Hoje, no CR, nós vamos tratar sobre a síndrome de rejeição. O programa do CR ele também trabalha com os 12 passos, baseado no Sermão do Monte, e nos 12 passos do AA, sob uma ótica bíblica. No momento, nós estamos dando palestras temáticas, e o tema dessa palestra de hoje é a síndrome de rejeição. Esse é o símbolo do nosso Celebrando a Restauração aqui da Igreja Batista de Bom Retiro. É uma borboleta. Por que é o Celebrando a Restauração? Porque a gente considera você como uma pessoa que foi feita à imagem e semelhança de Deus, e Deus fez uma obra perfeita na sua vida. Mas, com o passar do tempo, houve algumas avariações na sua vida, e a sua vida, como a minha, precisa de restauração. Então, esse programa visa lhe dar ferramentas para que o Senhor possa restaurar a sua vida e você possa estar no centro da vontade de Deus, fazendo aquilo que Ele planejou para a sua vida. Não que você vá ser perfeito, mas você vai estar no centro da vontade de Deus. A borboleta é o símbolo do nosso Celebrando, porque nós consideramos que até aqui você foi uma lagartixa. E você vai entrar nesse casulo, onde Deus vai trabalhar a tua vida, vai modificar os teus hábitos e atitudes, e você vai sair daqui uma borboleta, abençoando as vidas e tendo uma vida muito mais maravilhosa. Nós vamos ver hoje o tipo de rejeições. Nós temos as rejeições reais, que aconteceram mesmo, e tal, e entre elas nós temos a gravidez indesejada. Muitos de nós tivemos a gravidez esperada e outros tiveram a gravidez indesejada, trouxe problemas, foi numa situação difícil para a sua família. E a criança, como nós vimos na palestra do Dr. Jaime, a criança já dentro do útero pode sentir as emoções. E essas emoções, por mais que você não tenha ciência, ela fica no teu pré-consciente. Outro motivo de rejeição é o abandono para adoção. Muitas crianças são rejeitadas ao nascer, são colocadas para adoção. E essa criança sentiu toda essa rejeição pré-parto e pós-parto também. Ser preterido a outros irmãos, colegas, candidatos a vagas profissionais. Quem de nós nunca recebeu um não? Nunca foi escolhida uma outra pessoa no seu lugar? Todos nós, ou mais ou menos, nós passamos alguns tipos de rejeição. Isso não é anormal. É normal que a gente passe. O que nessa síndrome, nós vamos ver aqui, é a questão de como lidar com essa sensação. Como não deixar que a rejeição nos paralise e nos bloqueie de alcançar aquilo que Deus tem para nós. E outra razão real é a discriminação racial, que está muito em voga hoje, muita gente falando sobre a discriminação racial. E talvez você tenha sofrido isso, mesmo ou sendo branca ou sendo negra. Eu, por exemplo, era loira quando era pequena,
e a turma me chamava de coalhada. Então, alguns tipos de rejeição por discriminação racial faz com que a pessoa coloque no seu inconsciente e aquilo traz consequência do seu modo de agir, no seu modo de pensar. As imaginárias são quando a pessoa reinterpreta os fatos segundo uma ótica distorcida. Eu vou dar um exemplo do telefone, que uma pessoa ligou para outra para falar alguma coisa importante, mas essa pessoa que atendeu o telefone, ela estava no momento fazendo alguma coisa que ela não poderia deixar para depois. Então, ela disse, fala logo e tal. E a pessoa falou rapidamente, e quando ela desligou o telefone, ela falou assim, puxa, eu com uma coisa tão importante para falar, e ele não me deu nem bola, ele me rejeitou. Isso é uma coisa imaginária, mas dentro de si, mesmo sendo imaginária, você sentiu. E o teu sentimento ficou marcado. É uma marca na sua vida, é um trauma na sua vida. Quando a pessoa ainda não tem estrutura psicológica para lidar com a realidade. Exemplo, a criança é pequenininha e os seus pais vão viajar, ela fica com as avós, mas ela não sabe que o pai vai voltar, que ele vai em uma viagem de negócios, que ele precisa fazer aquilo, ou mesmo ir trabalhar. Para a criança, é aquela sensação de ter sido abandonada, como se o pai não fosse mais voltar. E isso também fica imprimido dentro da vida da pessoa. A rejeição é uma ferida emocional das mais profundas que existe do ser humano. Há feridas que não são vistas, mas que podem se alojar profundamente em nossa alma e conviver conosco para o resto das nossas vidas. São as feridas emocionais, as marcas dos problemas vividos na infância e que determinam muitas vezes como será a qualidade de vida quando nós formos adultos. Uma das feridas emocionais mais profundas é a da rejeição, porque quem sofre com ela se sente rejeitado internamente, interpretando tudo que acontece ao redor através do filtro da sua ferida, se sentindo rejeitado em situações que, na verdade, ele não é. Muitas vezes, eu e você, nós nos sentimos rejeitados, mas a pessoa não teve a menor intenção de nos rejeitar. Mas, ainda assim, a dor é real. A dor na sua vida é real. O que é uma síndrome de rejeição? A síndrome é um conjunto de sintomas normalmente encontrados em algum distúrbio. A rejeição geralmente vem acompanhada por algum outro sintoma, como, por exemplo, o medo do abandono, a baixa autoestima, a anestesia, a anedonia, insegurança, desejo de camuflar quem é, mostrando-se uma pessoa melhor do que é na realidade, entre outras coisas. E, por incrível que pareça, faz uns 2 anos e meio, 3 anos, que eu venho buscar material sobre rejeição, porque é uma das coisas que eu passo, que eu sinto. E o que acontece? Essa rejeição não tem muita coisa sobre ela para a gente pesquisar no mundo científico. Tem alguma pouca coisa em psicanálise e na psiquiatria tem alguma coisa também, mas é muito pouco. Quase não. Você pode ir verificar nas faculdades, você não acha TCCs falando sobre isso, monografias. É muito difícil alguém abordar esse tema, e é um tema tão normal para o nosso dia a dia. Por isso, nós achamos prudente estar falando sobre isso. Mas não é uma palestra científica que eu vou dar aqui nesse momento. Muitas coisas simples da nossa infância nos fazem sentir abandonados. Quando parte do progenitor do mesmo sexo, esse sentimento de abandono é mais profundo. Isso fica no inconsciente e a pessoa tem a tendência a se culpar e a esperar que essa reação se repita nos outros relacionamentos. Então, a criança, lá na sua primeira infância, sentiu uma rejeição.
ela fica preparada, há uma espécie de proteção que ela cria para si mesma, como se todas as pessoas com quais ela fosse conviver fossem agir com ela dessa mesma maneira. E quando é a pessoa do mesmo sexo, o que acontece? A impressão fica marcada mais profundamente na vida da pessoa. E a pessoa pode se bloquear por causa disso. Pode travar áreas da sua vida de não desenvolver bem os seus relacionamentos, os seus sentimentos, o seu convívio social, por causa dessa rejeição que houve na infância pela pessoa que é do mesmo sexo. A baixa autoestima. As palavras de censura, desaprovação, depreciação por parte de pessoas que julgamos importantes ou de autoridade sobre as nossas vidas podem produzir uma sensação inconsciente de não-valia, independentemente da idade em que você se encontra. De repente, você ouviu lá na infância ou na tua adolescência que você não é capaz de alguma coisa. E por mais que você tente, você se esforce, chega uma hora você trava. Muitas vezes você aborta os teus sonhos por causa de uma palavra que às vezes você não lembra, mas foi dita para você lá na infância e ficou aquilo marcado como uma impressão no teu inconsciente. E isso traz a baixa autoestima. A anestesia é um mecanismo de defesa que se usa para fugir do sofrimento. É um bloqueio para não sentir dor, que acaba prejudicando a pessoa e levando a ter anedonia. Que, se escolhermos deixar de sentir para não sofrer, não estamos nos protegendo de nada. Estamos fechando as portas à vida e seremos almas que vão definhando aos poucos. Isso aqui é uma citação que eu fiz da Liza Bordeaux, que foi uma das pessoas que eu pesquisei sobre o assunto. Esse negócio de você ter esse mecanismo de defesa da anestesia é como se você estivesse cavando um buraco para se esconder. Só que quanto mais você cava, mais fundo você fica e mais difícil é de sair dele. Então, ela não adianta. E você vai anestesiando tantas as dores da sua vida que você acaba chegando nisso aqui, ó, que é a anedonia. O que é a anedonia? É a incapacidade de sentir prazer e aproveitar as coisas boas. Você vai bloqueando tantas coisas negativas que chega um ponto, o teu sentimento está tão paralisado que ele não sente nem as coisas boas, começa a não sentir o prazer. O nosso cérebro, por assim dizer, ele decide se desconectar, não sentir para não sofrer e isolar-se. E a pessoa, às vezes, está, como nessa figura que nós vemos aqui, ela cria uma barreira em volta de si e se isola das pessoas. Muitas vezes, ela não está isolada socialmente, como nós estamos agora na pandemia, mas ela se isola emocionalmente das pessoas. Ela não presta atenção, ela não quer estar convivendo, não quer interagir com as pessoas. A camuflagem. A camuflagem é outro sintoma da síndrome que se dá quando a pessoa tenta passar uma imagem que não corresponde à verdade. Uma imagem que ela julga ser mais aceitável aos outros e a si mesmo. Às vezes você está sofrendo por dentro e a pessoa pergunta, e daí, tudo bem com você? E você diz, tá tudo ótimo, tudo beleza. Mas a sua vida não está ótima, você não está se sentindo bem. E você faz uma camuflagem. Puxa, eu não posso me mostrar como eu sou, porque essa pessoa não vai gostar de mim mais. Então, eu tenho que mostrar uma imagem mais bonitinha sobre a minha própria vida para poder ser aceito. A insegurança é outro dos sintomas da síndrome de rejeição. A insegurança é provocada principalmente por inconstância na primeira infância, como, por exemplo, quando o pai dá uma orientação e a mãe diz ao contrário e vice-versa. A criança se sente insegura com esse tipo de atitude dos pais. Então, meu apelo para você, que é pai, que é mãe,
é que vocês se apoiem um ao outro, para o bem do seu filho, para não criar uma criança, um adolescente e um futuro adulto completamente inseguro. Ele precisa de ter os limites claros. E se um corrige, mesmo que você não ache certo, depois você conversa com ele ou com ela. Mas, no momento, não interrompa, não brigue na frente da criança, isso é muito prejudicial. A mudança da figura de autoridade. Hoje em dia, nós temos muitos divórcios, muita separação, muito de acontecer de você ter um filho fora do casamento, e daí acontece de uma hora está namorando com uma pessoa, outra hora está namorando com outra pessoa, e essa criança cresce nessa insegurança de não saber com quem ela pode contar, a quem ela pode dar afeto ou não, e se essa pessoa vai estar no seu futuro amanhã. Então, eu não vou gostar muito dela, porque se ela for embora, eu não sofro tanto. E isso acontece muito. E a falta da paternidade também é um dos motivos de muita insegurança na vida da pessoa. Essa ferida nasce da rejeição dos pais para com seus filhos, ou, às vezes, por se sentirem rejeitados por seus progenitores, mas sem que realmente haja intenção por parte deles. Diante das primeiras experiências de rejeição, a pessoa começa a criar uma máscara para se proteger desse sentimento tão comovente, que está ligado à desvalorização de si mesmo e que se caracteriza por uma personalidade tímida, segundo as pesquisas de Lais e Bordeaux. Assim, a primeira reação da pessoa que se sente rejeitada será de fugir. Por isso que não é de se surpreender que as crianças que sintam-se rejeitadas, elas inventam aquele mundo imaginário. No meu mundo imaginário, quando a criança inventa o mundo imaginário, ela vai ter ali o seu mundo ideal. Ela vai ter pessoas que amem ela. O amigo imaginário nunca vai fazer alguma coisa para desapontá-lo. Nunca vai fazer nada que o prejudique, nunca vai abandoná-lo, vai estar lá sempre que você quiser. Então, a criança com rejeição, é muito normal que ela crie o seu amigo imaginário. Nos casos de superproteção, isso aqui também é muito importante. Além da faceta superficial, mascarada de um amor, a criança pensa que ela é rejeitada quando ela está sendo superprotegida. Que ela é rejeitada porque ela não é aceita como ela é. A mensagem que chega para essa criança superprotegida é que as suas capacidades não são válidas, e por isso ela precisa ser protegida. Então, às vezes, você está cuidando com extremo zelo do seu filho, da sua filha, e você não está tendo ideia que cuidar demais, além da conta, está prejudicando ela, em vez de estar ajudando. E do que isso se origina? Nós vimos que nós sofremos alguns traumas intrauterinos, sofremos alguns traumas de rejeição durante a nossa vida. Quem nunca esteve jogando em algum time quando criança e foi o último a ser escolhido? É uma sensação ruim, né? Você se sente rejeitado, não tão bom, que você não tem valor, né, quando isso acontece. Mas isso faz parte da nossa vida. Nós temos que aprender a lidar com essa situação. Você provavelmente teve situações em sua vida que despertaram insegurança, sentimento de rejeição e que formou gatilhos inconscientes que são acionados ao passar por situações semelhantes. E algumas vezes ela trava tanto que, para não passar, você evita de chegar lá. Como me disseram por exemplo, me disseram quando era criança que eu era burra. E daí, quando chegou a época do vestibular, eu disse assim, não vou fazer vestibular, porque eu não vou passar mesmo, é muita gente para pouca vaga. E aquilo é uma autossabotagem que a pessoa faz, já o adolescente faz, porque tem aquela coisa inconsciente, que ela não tem acesso, mas que ainda determina algumas atitudes que ela tem com a sua própria vida. E porque nós todos passamos em maior ou menor grau por isso, nós vamos ver agora a origem da rejeição na humanidade. Vemos que Adão e Eva
estavam nus, tanto diante um do outro, como diante de Deus. E eles não se envergonhavam. Eram a imagem e a semelhança do Altíssimo. Estava tudo certo. Mas, com a entrada do pecado, eles ficaram com tanto medo que procuraram folhas para se cobrir-se e apresentar-se melhor diante de Deus. O que Deus tinha feito já não era o suficiente. Como Deus tinha planejado as suas vidas já não era o suficiente. Eles precisavam algo mais para ser aceitos, para estar à altura. E vemos que aí o início do sentimento de inequação, aquela baixa autoestima, insegurança, o medo da rejeição, surgiu aí no Jardim do Éden. Vamos dar uma lida nos versículos. Eu peguei a versão Bíblia Viva, Gênesis capítulo 3, versos 7 a 10. Deu ao seu marido e ele comeu também. Mal acabaram de comer, ficaram conscientes da nudez que agora estavam e se encheram de vergonha. Então juntaram folhas de figueira e fizeram aventais para se cobrir. Na tarde desse mesmo dia, ouviram o som produzido pelo Senhor, que passeava pelo jardim no frescor do dia. Os dois ficaram escondidos entre as árvores. O Senhor Deus chamou Adão. Por que você se escondeu? E Adão respondeu, percebi que o Senhor vinha vindo. Senti medo e não queria que me visse nu. Por isso, eu me escondi. Vocês veem que a narrativa, todo mundo já ouviu essa história, desde criancinha, todo mundo já conhece, até a pessoa que, às vezes, é um ateu, já ouviu essa história sobre o pecado original. E nós vemos aqui claramente que a pessoa já não se sentia adequada, ela sentia que ela precisava de algo mais ali. E é isso que acontece. O pecado, ele gera o medo, a insegurança, o sentimento de rejeição e a camuflagem. Todos esses sintomas da síndrome de rejeição, elas têm origem no pecado. E nós todos nascemos em pecados. Então, como nós todos temos o pecado original, é normal que a gente tenha esse sentimento que também houve em Adão, que também houve em Eva, de achar que tem que fazer algo mais para ser aceito. Muitas vezes, essa rejeição, inclusive, se estende para Deus, como no caso de Adão e no caso de Eva. Eles acharam que eles precisavam se vestir para estar apresentáveis diante de Deus. E muitas vezes, eu e você, nós achamos que nós temos que fazer coisas boas para agradar a Deus e então ser aceitos por Ele. E que se nós estamos no pecado, nós não vamos ser aceitos. Se nós não fizermos alguma coisa, nós não vamos ser aceitos. Se nós não cumprir todas as regrinhas, nós não vamos ser aceitos. Isso é uma falácia. Eu e você, nós somos aceitos por Deus assim como é. Mas como somos. Mas Deus, porque Ele nos ama, Ele não quer que a gente permaneça nesse estado em que nós estamos. Ele quer restaurar a sua vida para que você seja uma pessoa que está no centro da vontade dEle. Que conheça a perfeita vontade dEle, que é boa, agradável e perfeita. A origem da rejeição vem da tentativa do inimigo das nossas almas em tentar tirar de nós a semelhança de Deus, tirar a identidade de Deus, nos fazendo sentir inferior ao propósito que Deus tem para cada um de nós. A rejeição nunca vem de Deus. Deus nunca rejeita a pessoa que se arrepende. Nós vemos que em várias passagens bíblicas, nós temos a vida de Caim e Abel, que Caim não foi aceita a oferta dele, mas nós vemos o versículo, logo em seguida, Deus falou assim, mas se você se arrependesse, não seria por acaso aceito? Claro que sim. Mas ele não quis, em vez de ele se arrepender da coisa errada que ele tinha feito, ele preferiu continuar no erro. E um abismo chama outro abismo, e ele acabou matando seu irmão por causa desse erro, em vez de corrigi-lo.
Isso nos leva ao aprisionamento emocional e à deturpação de quem somos na verdade. Nos torna mais vulneráveis a acreditar nas mentiras que, ainda que sejam proferidas por pessoas da nossa convivência e que nos amamos, têm origem no pai da mentira. Então, tudo que você tem que saber sobre você mesmo não é teu pai, tua mãe, o teu professor, a pessoa que você ama, que vai dizer sobre você. Você tem que saber o que Deus diz a teu respeito. O que Deus fala, o que Deus tem para você. Como é a pessoa que tem uma ferida de rejeição? Parte da nossa personalidade é formada a partir das feridas emocionais sofridas na infância. Por essa razão, a pessoa que sofre rejeição se caracteriza por desvalorizar e procurar aprovação a todo custo. Essa situação vai levar a uma busca constante pelo reconhecimento dos outros. Eu tenho que ser perfeita, tenho que ser a filha perfeita, tenho que tirar as boas notas para minha mãe gostar de mim, para meu pai gostar de mim, para a professora me achar inteligente. E aí vai indo. De acordo com Lisa Bourbeau, a ferida causada pelo progenitor do mesmo sexo, e diante disso a busca de amor e reconhecimento será mais intensa, sendo muito sensível a qualquer comentário que proceda dele. Então, você, mãe, olhe muito para a sua filha. Você, pai, olhe muito o que você fala para o seu filho, que isso causa marcas muito profundas da vida dele. Se uma pessoa passa na rua e me xinga de alguma coisa, eu não vou dar a mínima atenção, porque aquela pessoa não tem a mínima importância para mim. Mas se é uma pessoa que eu espero consideração, que você espera amor, proteção, carinho, direção, e essa pessoa vem com palavras, isso tem importância para mim, isso me fere, isso me machuca. É normal que a pessoa prefira a solidão, porque se ela receber muita atenção, existirão mais possibilidades de ela ser desprezada. Se tiver que compartilhar experiências com mais pessoas, ela vai tentar passar despercebida sob a capa de que constrói para si mesmo, sem falar muito, se é que vai falar alguma coisa, apenas para diminuir seu valor diante de si mesmo. Nós temos aqui os grupos de apoio que funcionam após a palestra, onde nós contamos umas às outras, são grupos só de mulheres ou só de homens, onde há o sigilo garantido, então cada um que entra ali se compromete a deixar somente do grupo que foi falado. Mas, às vezes, nós podemos ter ali uma pessoa com essa síndrome de rejeição muito forte. E a gente identifica rapidamente porque ela não quer falar de si mesma. Ela procura, se falar, ela fala só das coisas boas, ou começa a querer falar dos erros dos outros. E aqui no CR nós não falamos dos outros. Aqui no CR nós falamos de nós mesmos. Eu falo de mim mesmo, eu não vou falar do meu marido, do meu filho, da minha mãe, do meu pai, da minha irmã, etc. Eu vou falar sobre o meu problema. Eu vou centralizar as vidas das minhas emoções e nas minhas feridas. Porque o outro eu não posso consertar, eu posso consertar só a mim mesma. Além disso, ele vive uma ambivalência constante, porque quando a pessoa é escolhida, ela não acredita e rejeita a si mesma. Chegando a mesmo até a sabotar a situação. Mas quando ela não é escolhida, se sente rejeitada pelos demais. Com o passar do tempo, a pessoa que sofre essa ferida e que não a cura pode se tornar rancorosa e passar a sentir muito ódio, fruto do intenso sofrimento vivido por ela. Então, às vezes, a gente vê uma pessoa muito irritadiça, muito brava, muito negativa, e a gente diz, eu não quero nem conviver com essa pessoa. Mas, às vezes, é essa pessoa que está tendo essa atitude que precisa de um contato seu, precisa de uma ajuda sua. Então, vamos estar mais atentos. E os grupos aqui do CR também, você pode vir crendo que você não vai ter uma coisa, você não vai ter julgamento. Tudo que você falar não vai nos surpreender, porque nós estamos centrados em nós mesmos.
E a tua história, você vai desabafar aqui. Você vai falar do que você sente, e aquilo vai dar um alívio para você. O caminho da dor que esse trauma, dessa síndrome de rejeição causa na vida da pessoa, ela segue as mesmas sinapses, isso é, as ligações dos neurônios são as mesmas que uma dor física. Só que tem uma diferença. Quando a dor é uma dor física, passado a dor física, que a dor é um sinal bom para o nosso corpo, que ela indica que algo não está bem, que algo está errado, que algo precisa ser protegido. Mas nas emoções é diferente. Porque nas dores físicas, o que acontece é que você acaba fazendo as coisas e amenizando aquela dor, e aquela dor passa, e quando você lembra daquela dor, você vai olhar no máximo uma cicatriz, mas essa cicatriz não dói mais. Você lembra e, às vezes, você pode dizer assim, puxa, eu tenho um sinal aqui no joelho, foi aquele dia que eu caí, me esborrachei no chão e todo mundo deu risada, e até você ri da situação. Mas quando o problema é um fato emocional, o que acontece é o seguinte, quando você relembra da causa que trouxe a sua rejeição, mesmo que seja inconsciente, mas vem aquele sentimento do inconsciente, traz para você aquela dor da rejeição, você sente ou na mesma intensidade, ou numa intensidade ainda maior do que na primeira vez. Então, é muito importante você estar cuidando da rejeição, porque você vai estar sentindo e ressentindo esse fato com mais intensidade. Então, quanto antes você resolver a situação, melhor para você. As motivações profundas que determinam esse sentimento geralmente são inconscientes. A rivalidade entre os irmãos, os pais ausentes, abandono ou delegar afetos a terceiros, falta de afirmação de elogio, a sua gravidez ter sido indesejada. O desajustamento na família pode desencadear atitudes que, ora buscando aprovação e aceitação, ora se rebelando, sendo violento, furtando, mentindo. É muito comum crianças rejeitadas furtarem para dar o produto dos seus delitos aos outros, tentando comprar uma afeição. E a gente olha e vê aquelas crianças que furtam, e às vezes a gente julga imediatamente que elas não prestam. Mas às vezes é só uma alma ferida, que ela busca um furto para levar para os amiguinhos e assim ser aceito naquele grupo. Buscar um amor, ainda que seja um amor por interesse, porque a sua vida está doendo tanto que mesmo aquele amor só de fachada dos amigos do grupo, ainda valem para si, porque a dor é tanta, a dor da rejeição é tanta que ela faz qualquer coisa para ser aceita. Então, vamos cuidar para aceitar os nossos filhos, os nossos amigos, para dar essa aceitação de modo que eles não precisem buscar em outros lugares, fazendo coisas erradas. Curar a ferida emocional da rejeição. Esse é um fato fundamental, um passo fundamental para isso, né, para nós curar essa ferida, é aceitar essa ferida como parte de si mesmo para poder lidar com todos os sentimentos presos a ela. Se nós negarmos que temos a presença do nosso sofrimento, não podemos trabalhar para poder curá-los. Então, a primeira coisa, você tem que se aceitar, se perdoar e libertar. Vai nessa sequência ali. A saúde começa com você cuidando de si mesmo por dentro. Então, é isso que nós fazemos aqui no CR. Você vai começar a se cuidar, a ver os teus sentimentos. Curar a ferida emocional da rejeição. Uma vez aceita, o passo seguinte é perdoar para se libertar desse passado. Em primeiro lugar, a nós, pela forma que nós tratamos a nós mesmos, quando nós somos agredidos. E, em segundo lugar, aos demais. Porque as pessoas que nos feriram, provavelmente, também sofriam de alguma dor ou experiência profunda de dor.
Daí eu trouxe nessa figura aqui, ser uma boa pessoa não te faz imune à rejeição. Nunca houve alguém tão bom quanto Cristo e ele foi rejeitado. Não seja bom para você ter aceitação, mas seja bom para parecer com Cristo. Se houver rejeição, mesmo assim, isso pode ser um bom sinal. Essa frase aqui é de John MacArthur. Começar a se tratar com amor e se priorizar no momento. Dar amor a si mesmo. O valor que nós merecemos é uma necessidade espiritual imprescindível para continuar crescendo. E é uma frase que eu sempre falo no meu pequeno grupo. É hora de você ser egoísta. No bom sentido de ser egoísta, de você pensar em você mesmo, de você lidar com as suas dores, para você ser curado e você ser uma pessoa melhor, e você não sofrer tanto. Seja seu maior compromisso, não se atrase, não se deixe para depois, você é agora. Jesus é a cura. Esse texto que eu vou ler, acho que também todo mundo já leu. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não havia beleza nem formosura. E olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, ele era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o refutávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Está em Isaías 53, de 1 a 5. Assim como a rejeição entrou por um homem, pelo pecado de um homem, a cura dessa rejeição também entra por outro homem que se sacrificou, que pagou o preço para que a gente não fosse rejeitado. Ele foi o mais rejeitado entre os homens. Então, você pode pensar assim, puxa, mas eu fui abandonado assim, assado, eu passei por isso assim, assado. Esse sentimento que você teve não é nem um pouco menor do que o que Jesus teve. A Bíblia fala que ele foi o mais rejeitado entre os homens. Então, você não é a vítima mais rejeitada nessa terra. Foi Jesus. E ele foi rejeitado para que eu e você tivéssemos uma nova vida. O que fazer? Tomar posse da nossa identidade com Cristo. Nós somos filhos amados por Deus. Não confundir as nossas áreas de luta com a nossa identidade. Eu até esqueci de me apresentar aqui no começo. Ainda em tempo vou me apresentar. Meu nome é Deise, sou uma filha amada de Deus. Eu luto com a rejeição, eu luto com depressão, eu luto com orgulho e com a justiça própria, entre outras coisas. Mas essas minhas áreas de lutas não definem quem eu sou. O que define quem eu sou é a primeira parte. Eu sou filha amada de Deus. É isso que você tem que pensar. Mesmo com os teus defeitos. Mesmo quando eu estava fazendo o pior pecado que eu fiz na minha vida, e Deus estava lá me olhando, ele ainda me amava ainda assim. E ele ainda te ama. Mesmo que você esteja vivendo o pior momento da sua vida, ele te ama. Assim como você é. Ele te aceita assim como você é. Ele não te despreza como você está. Tentar discernir entre o que ouvimos se o que ouvimos a nosso respeito é uma realidade, uma deturpação para nos aprisionar. A palavra diabo, ela tem uma origem que o significado dessa origem é aquele que distorce. Então, lá no Jardim do Éden, a gente viu o diabo fazendo exatamente isso.
ele distorceu a palavra de Deus. Ele falou uma meia-verdade. E muitas vezes as pessoas falam uma meia-verdade e daí emendam com o restante de mentira e se torna uma verdade inteira. E às vezes nós ouvimos isso e nós trazemos para a nossa vida como se isso fosse a realidade. Mas isso não é a realidade. A realidade é o que Deus fala a nosso respeito. Agora eu vou deixar aqui para vocês as perguntas, motes, para vocês discutirem nos grupos. Por enquanto que estamos só pela internet, vocês vão discutir nos grupos de WhatsApp, né? E para você que está em casa e que não faz parte ainda do CR aqui da nossa igreja, você pode estar pensando nisso e estar sendo abençoado por Deus. Você identificou algum dos sintomas da rejeição? Você lembra de algum episódio que se tornou um gatilho para você sentir ou ressentir rejeição? Você se sente amado ou rejeitado por Deus? Então, são 3 perguntas para você estar discutindo, pensando, refletindo. E eu espero que essa palestra tenha lhe ajudado, que Deus tenha abençoado. E tudo aquilo que eu não tenha falado, que o Espírito Santo possa estar completando na sua vida. Em nome de Jesus. Amém.